Olá, sejam bem-vindos. Quero convidar-vos a estarmos juntos para podermos falar sobre como viver uma vida saudável. Bem, quem não deseja viver essa vida saudável? Todos nós procuramos, de certa forma, encontrar um estilo de vida saudável. E não estou a falar a nível saudável, a nível físico também é importante, mas principalmente o nosso estilo de vida, a nossa conduta, a nossa maneira de viver, que vai nos proporcionar momentos de alegria, de felicidade, que nós estejamos de bem com a vida, não é? Todos nós desejamos isso, todos nós procuramos isso no nosso dia-a-dia, no nosso viver. Bem, então existem algumas coisas que contribuem, alguns fatores, alguns elementos, não é? Que nós podemos encontrar benefícios que nos ajudam a viver uma vida saudável. E hoje eu venho falar sobre conselhos. Todos nós sabemos que os conselhos são bastante importantes e contribuem e ajudam a viver uma vida saudável. No nosso dia-a-dia, nas nossas decisões, nas nossas dificuldades, nos nossos objetivos e planos da nossa vida, todos nós desejamos ouvir um conselho. Todos nós procuramos, não é, uma direção, um conselho, uma palavra que nos venha ajudar, orientar e nos encaminhar naquilo que nós desejamos e pretendemos fazer. Ouvir o conselho certo é extremamente importante para nos ajudar e contribuir a viver uma vida saudável. Bem, nós sabemos que a palavra de Deus, ela nos fala sobre conselhos. E em Provérbios 24, nós encontramos em Provérbios várias passagens que elas nos vêm dar algumas dicas, direções sobre conselhos. Que diz assim: com conselhos prudentes tu farás a guerra, e há vitória na multidão de conselheiros. Onde não há conselho, os projetos saem vãos, mas com a multidão de conselheiros se confirmarão. Então aqui nós podemos encontrar que os conselhos são bem-vindos, os conselhos nos ajudam a nos dar direção no caminho da vitória, não é? Como diz aqui, há vitória na multidão dos conselheiros, que os projetos que sustentam os projetos também na multidão dos conselheiros, não é? E esses conselhos nos ajudarão a caminhar na direção certa. Bem, mas é assim, nem todos os conselhos, nós sabemos isso, eles são benéficos e nos ajudam na direção certa, no caminho certo, naquilo que nós devemos realizar de forma correta. Então, nós devemos fazer uma triagem nesses conselhos. Vamos ver alguns conselhos que nós devemos ter o cuidado de analisar e examinar. Como, por exemplo, nós geralmente começamos sempre com o nosso conselho, o nosso parecer, a nossa opinião, o que achamos, o que pensamos sobre a situação, não é verdade? Bem, mas também devemos ter atenção e cuidado sobre nem sempre aquilo que nós pensamos corresponde à realidade. Nem sempre a nossa opinião corresponde à perspectiva certa e correta da situação. Então, também nem sempre o nosso conselho, aquilo que nós pensamos e a nossa opinião pode estar certa e correta. Também devemos ter esse cuidado de analisar o nosso próprio conselho. Ora, vejam, a palavra de Deus nos diz em Jeremias que o Senhor falou sobre o seu povo, que eles andaram sobre os seus próprios conselhos no propósito do seu próprio coração. Então, sabe o que é que aconteceu? Andaram para trás e não para adiante. Vejam, quando nós muitas vezes tomamos decisões sozinhos, não consultamos ninguém, aquilo que está determinado no nosso coração, no conselho do nosso coração, o nosso propósito,
não é? Nosso pensamento, isso nos pode induzir em erro. Por quê? Porque o nosso coração, ele é enganoso. E muitas vezes nós possamos até nos sentir seguros confiantes na nossa perspectiva, na nossa visão, no nosso sentido, na nossa opinião. E muitas vezes nós podemos até estar a errar. Então devemos ter esse cuidado de analisar o nosso próprio conselho. Existe também o conselho de terceiros, que Deus diz que devemos ter cuidado. Porque em Salmos 1 diz que bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios. E em Provérbios diz que os conselhos dos ímpios são enganosos. Então, aqui nós podemos ver que temos de ter o cuidado de onde vêm esses conselhos. Os ímpios são as pessoas que, sem a sabedoria de Deus, devemos então ter cuidado a quem nós procuramos conselho. Podemos procurar conselho dos nossos amigos, dos nossos líderes, dos nossos familiares. Sim, é importante nós procurarmos esses conselhos, até porque na multidão de conselhos nos ajudam a chegar ao caminho determinado. Então, sim, podemos procurar esses conselhos dessas pessoas que estão ao nosso redor e analisar o conselho do nosso coração. Mas sabe qual é o conselho mais importante que Ele fará prosperar o nosso caminho e sermos bem-sucedidos naquilo que nós realizarmos? É o conselho de Deus. Porque Deus disse na sua palavra que Ele é o maravilhoso conselheiro, não é? Deus forte, Pai da eternidade e Príncipe da paz. E em Isaías 30, Deus diz assim uma advertência: ai daqueles, diz o Senhor, que tomam conselho, mas não de mim, e que se cobrem de uma cobertura, mas não do meu espírito, que descem ao Egito sem pedirem o meu conselho. Vejam, nós às vezes eles iam ao Egito e nem sequer consultaram a Deus. Quantas vezes nós vamos a algum lado fazer alguma coisa e não pedimos o conselho, a direção de Deus? Então, Deus diz que nós devemos tomar o conselho de Deus, perguntar, questionar a Deus, pedir direção de Deus naquilo que nós vamos fazer, no caminho que nós haveremos de ir, nos propósitos do nosso coração. É extremamente importante nós buscarmos o conselho de Deus para que nós possamos viver uma vida saudável, tranquila e em paz. Porque Deus, Ele é um maravilhoso conselheiro. A palavra de Deus diz que Deus, Ele é grande em conselho, magnífico em obras. Que Deus nos guiará com o nosso conselho. Então, se Deus é maravilhoso em conselheiro, se Ele é grande em conselhos, se Ele nos guiará com o seu conselho, por que não nós consultarmos a Deus e pedir o conselho de Deus sobre a nossa vida? Esse conselho é infalível. Esse conselho é o melhor conselho que nós possamos adquirir, ouvir e ter para a nossa vida no nosso dia a dia. Até porque o rei David disse assim: os teus mandamentos para Deus são o meu prazer e os meus conselheiros. Vejam, quem eram os conselheiros de Deus? Eram os mandamentos de Deus, a palavra de Deus, os preceitos, os estatutos, os juízos de Deus. Não é a sua palavra, a palavra de Deus é a melhor conselheira que nós podemos ter para a nossa vida. Ele disse que eram os seus conselheiros os mandamentos de Deus, do rei David. E Deus também diz em Provérbios: meu é o conselho e a verdadeira sabedoria. Sou o entendimento e minha é a fortaleza. Então, hoje que nós possamos aprender que o conselho de Deus é o verdadeiro conselho, a verdadeira direção que ela nos irá contribuir e ajudar para que nós possamos viver uma vida saudável. Por hoje é tudo. Mantenham-se saudáveis.